Então, hoje nós vamos falar de empreendedorismo. Vamos falar como iniciar na carreira do empreendedorismo. Você que é jovem no empreendedorismo. E o jovem, quando eu falo jovem, não necessariamente precisa ser alguém de pouca idade. Mesmo que você já tenha mais idade, já passou dos 30, 40, 50, assim como eu, já estou caminhando para 55, você pode iniciar no empreendedorismo. Então, você é jovem no empreendedorismo. E a primeira coisa que a gente precisa definir, e você precisa de analisar dentro do contexto da sua vida, em que você vai trabalhar. E aí, nós temos aqui, eu faço a pergunta, onde começar? Por onde que eu começo? E você precisa de identificar o que mais aptidão você tem. Porque você pode fabricar algo, você pode vender algo, ou você pode prestar algum serviço, ou outra atividade qualquer. E aí o que você precisa de entender? Entender que essas diversas atividades, elas se completam. E você pode trabalhar em qualquer uma dessas fases da cadeia de um mesmo produto. Por exemplo, você vai, vamos para o básico, para coisa muito simples. Você vai vender salgado congelado. Você vai trabalhar com salgado congelado. E aí, qual das etapas que você vai querer fazer? Você pode trabalhar fabricando salgado. E aí você vai precisar desenvolver onde é que você compra a farinha mais barata, onde é que você compra o recheio daquele salgadinho mais barato, onde você compra uma máquina que você coloca essa máquina para produzir, que ela produz muito, produz 5.000 salgados por dia ou 5.000 salgados por hora, e você precisa de ver qual é a mais produtiva, qual a máquina mais produtiva e que tenha pouca manutenção e fácil de operação. Então você vai fabricar algo. Mas você pode vender algo. Você pode vender algo. E quando você vai vender, então você pode estar comprando esse salgado congelado. Estamos falando do mesmo produto, salgadinho congelado. Você pode vender esse salgado congelado que você compra de um fabricante. Nós temos inúmeras fábricas, em todo lugar que você vai, você encontra fabricantes disso, que você compra esse produto congelado e você vende ele. Você vende ele em festas infantis, você vende ele em festas de aniversário, você vende ele congelado e a pessoa lá no dia da festa, ele vai fazer o quê? Ele vai contratar alguém para fritar e vai fritar aquilo ali e vai servir na sua festinha familiar, festa infantil, aniversários e outras coisas mais. E você pode prestar serviço dentro dessa área. Como é que você presta serviço? Você pode ser a pessoa que tem a equipe que trabalha fritando, servindo esses salgadinhos em uma festa. Você tem um mini buffet, um pequeno buffet que presta serviço, ou uma equipe de garçons com fritadeira, que é você com mais uma pessoa, ou com duas, ou você pode ser simplesmente o garçom, você pode ser só o fritador, a fritadora, que você vai estar trabalhando nisso. Então percebe que com um único produto que estamos falando, salgadinho, você pode ter várias fases desse processo. E aí onde está a diferença do sucesso ou não? Quando você trabalha com um produto, você tem que olhar ao redor dele, no círculo ao redor dele, o que dá mais lucro, porque você começa a conhecer. Você compra o salgadinho congelado, você compra ele congelado. Você começa a analisar o custo para fabricar ele e por quanto que você compra. E você olha, qual a margem de lucro que esse salgadinho dá lá na ponta, lá para quem está vendendo esse salgadinho congelado. Talvez a margem de lucro seja melhor do que a sua, que você está trabalhando com a venda. Então, você, já que você conhece aquele produto, você migra, você caminha para o lado da fabricação. Ou, ao contrário, você fabrica, identifica que você fabrica e vende o salgadinho congelado por R$100, um cento de salgado ou 1 quilo de salgado, você vende por R$100. E você tem que comprar o produto, fabricar, congelar. E quem revende esse produto pode estar revendendo ele por 180, 150. E aí você identifica que talvez a margem de lucro
para quem não fabrica seja melhor do que a sua. Então, o que você vai fazer? Eu vou migrar para aquilo ali. Então, o empreendedorismo é isso. Você define qual é o nicho que você mais gosta de trabalhar, sabendo que fabricar, você trabalha com menos público, menos gente. É uma nuance. Vender, você trabalha com muita gente. Isso eu estou dizendo, muita gente é o seu público-alvo. A fábrica trabalha, o público-alvo dela são poucas pessoas, a clientela é pequena. Vender algo, o seu público é muito maior, então você precisa gostar muito mais de gente, tem que gostar de atendimento, pessoas, atender gente. E prestar o serviço. Você vai trabalhar nas festas, você vai trabalhar nos eventos, então você precisa também de gostar de gente e você tem que ter disponibilidade de acordo com os dias e os horários que você é solicitado. Enquanto o fabricante, ele já tem dia pré-estabelecido, porque ele tem uma linha de produção. Ele trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado, em horários específicos. Ele pode trabalhar mais tempo, ele pode trabalhar, se ele for necessário, a demanda dele é muito grande, por exemplo, de uma fábrica. Ele trabalha se você vai fabricar. É você e a sua esposa trabalhando, é uma empresa familiar começando, e vocês trabalham 8 horas por dia. A sua demanda aumentou, você pode trabalhar, em vez de só durante o dia, vocês trabalham até mais tarde em casa, chama o filho para ajudar e coloca mais energia, mais horas de trabalho e produz mais. Então é possível fazer isso. Na prestação de serviço você já não tem isso, porque ela tem uma hora específica. Se você tiver uma festa do dia de domingo, é uma festa no domingo. Se tiver 2 festas, você precisa de ter uma equipe maior, ou seja, a empresa precisa de crescer. Então você, para crescer na prestação de serviço, obrigatoriamente você precisa ter mais gente. Para crescer fabricando, talvez você cresce sem ter mais gente. Então essas são as diferenças entre você, quando você vai começar, você tem que pensar o que você quer, para onde você quer. Essa é a nossa primeira aula no empreendedorismo raiz, o início de tudo. Quer aprender mais sobre isso? Compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais e ative o sininho para você receber mais notificações quando postarmos mais vídeos sobre empreendedorismo. Boas vendas, bons negócios, prospere muito no empreendedorismo. É isso aí.